Queridos irmãos e irmãs, a reflexão de hoje é nós tentarmos entender o que é essa ira de Deus. Porque nós falamos em Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus clemente, Deus compassivo. E de repente nós ouvimos aqui Jesus falar que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não aceitam Jesus. Será que Deus tem ira? Será que Deus é um Deus malvado que castiga aqueles que não lhe obedecem? Nós vamos precisar nos esforçar para entender um pouquinho, né? Primeira coisa, Deus não tem sentimentos como nós. Os nossos sentimentos, eles são voláteis, eles sobem, descem, vão e vêm. Horas nós temos alegria, horas nós temos tristeza, horas nós temos tranquilidade, horas nós temos preocupação. Então nossos sentimentos, eles oscilam. Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele é. O próprio São Paulo, lá pelas tantas, diz assim: irai-vos, mas não pequeis, porque a ira em si é um sentimento. Por exemplo, num momento de força, quando a gente precisa fazer um esforço desmedido, parece que a gente busca na gente uma força chamada ira. Por exemplo, a gente está rachando lenha, tem um cepo muito pesado, muito duro, de uma lenha enosada, e a gente vem com um machado, e parece que a gente desce o machado com ira sobre aquele cepo de lenha. O machado tranca, daí a gente tem que virar ele, bater mais forte ainda. E parece que a gente busca, no sentimento de ira, força para conseguir realizar aquilo que precisa ser realizado. Mas nós também podemos acabar cedendo pelo sentimento de ira ao mal, a fazer o mal, a cometer o pecado. Deus não é assim. Mas Deus tem, sim, o sentimento de ira. Não por nós, mas pelo pecado. E agora que nós vamos tentar entender o que significa isto. Deus nos ama em Cristo. O Filho legítimo, o objeto do amor do Pai, o amor eterno do Pai, é Jesus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o amado do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu pus todo o meu agrado, no qual está toda a minha afeição. Nós ouvimos o Pai falar a respeito de Jesus. Então Jesus, ele é o amado do Pai. Nós, quando aceitamos Jesus, quando nós aderimos a Jesus, quando nós, batizados, aderimos ao corpo de Jesus, nos tornamos membros de Cristo, nos tornamos membros da igreja, então corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Por estarmos em Cristo, nós somos amados por Deus, nós somos amados pelo Pai. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo nos une ao corpo de Cristo, que é a igreja, e unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja, nós podemos chamar a Deus de Pai e somos amados por Deus como filhos seus. E de fato o somos pelo batismo. Agora, quando nós não aceitamos, quando alguém não aceita Jesus, quando alguém não aceita estar unido ao corpo de Jesus, quando alguém rejeita Jesus, está rejeitando o amor do Pai, está rejeitando a salvação, está rejeitando a redenção, está rejeitando aderir a Jesus e ser parte do seu corpo, está rejeitando o amor de Deus. E quem rejeita Jesus, quem não está em Jesus, ou seja, quem não está no corpo, quem não faz parte do corpo de Cristo, quem não se torna objeto do amor do Pai, quem não está debaixo do amor do Pai, quem não está sob o amor de Deus,
está sob o pecado. Está unido ao pecado, está vinculado ao pecado, está coberto pelo pecado e não coberto por Cristo. E o Pai tem ira contra o pecado, porque o pecado nos desumaniza, porque o pecado nos afasta dele, e ele sim tem em si a ira e o desejo de destruir o pecado. Então, se nós não aderimos a Cristo, nós estamos ainda no pecado. E quando o pecado for destruído, se nós livremente não rejeitarmos o pecado e abraçarmos a Cristo, vamos acabar sendo destruídos também junto do pecado. Então, entendem? O que agora nós podemos olhar para o texto dizendo assim: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. É o que está escrito ali. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Ou seja, tudo que precisava ser feito para a nossa salvação, Deus entregou, o Pai entregou para o Filho. Quem aceita o Filho possui a vida eterna, porque está unido a Cristo, aceitou Cristo, vive em Cristo, faz parte do corpo de Cristo e em Cristo é amado pelo Pai e recebe a herança dos filhos, que é a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus está sobre ele. Por quê? Porque ele está sob o pecado. Ele está coberto pelo pecado e não aceita o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, manifestado em Jesus Cristo. E por isso ele é objeto da ira de Deus sem se dar conta. Por isso, irmãos e irmãs, sim, Deus tem ira, não de nós, do pecado. Para não sermos também objeto da ira de Deus, abracemos Jesus, abracemos a fé, vivamos na comunidade onde nos tornamos membros do corpo de Cristo, aonde nós nos fortalecemos pela prática da fé recebida no batismo, somos alimentados pela Eucaristia, instruídos pela palavra de Deus, e já aqui na terra nós experimentamos a alegria da vida e vamos experimentar na eternidade a glória do reino eterno, da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.